Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Bicast, mais um episódio em que estou aqui com a professora Marina Marina. Olá pessoal, olá novamente. Já conversamos um pouquinho sobre competência 1, vamos avançando, né? Competência 2 agora, que eu acho que não é exatamente uma competência que preocupa muito Não. os nossos alunos. Não atualmente, né? Não atualmente, mas ainda assim há coisas importantes. Porque, como nós comentamos no episódio anterior, subestimar demais a prova 100%. pode ser um perigo. Então, contar que você já está seguro. E eu acho que a 2, ela é muito subestimada. Hoje em né? dia, eu acho. Porque o aluno acaba estabilizando a nota em Estabilizando, algum e tipo momento, assim, né? qualquer repertório vale, sabe? Essa sensação. Sei. Super. Os nossos alunos. Exato. Já que você começou a comentar sobre repertório, que é um dos aspectos contemplados pela competência 2, eu queria começar essa conversa de hoje já desconstruindo isso. Isso. Porque, claro, repertório ele é importante, ele é avaliado na competência 2. No geral, quando a gente conversa com um aluno, ele diz assim, olha, a C2 é a do repertório, né? Isso. Então, a C2 ela vira a competência do repertório, embora não seja apenas o repertório É uma parte, um elemento importante. Vamos passear Explica aí pra brevemente? gente um pouquinho. Você vai explicar pra gente ou eu explico? Não, pode começar. Eu começo? Então tá. Passei a bola pra lá, quer passar pra mim. Vai você. É. Então, gente, a C2, na verdade, ela tem um nomezinho que nem inclui o repertório, né? Sim. Ela é, na verdade, considerada abordagem do tema e tipo de texto. Então, você vê que, na verdade, o repertório, ele tá inserido na abordagem do tema e, inclusive, ele só vale se você abordou o tema adequadamente. Então, essa metonímia aí que os alunos fazem de chamar a C2 de repertório, ela demonstra aí um certo desconhecimento do que a competência está analisando. Então, vamos lá. Abordagem do tema. Primeiro, a gente vai avaliar se você realmente desenvolveu a temática proposta de maneira completa. Ou seja, caso você tenha tangenciado o tema, você recebe o desconto ali na C2. E sinto muito se você usou 1, 2, 3 repertórios. No caso de uma tangência, esses repertórios, eles não vão te salvar, tá? Não importam, né? Não importam, eles nem chegam a ser avaliados. A gente costuma, né, informar vocês que o repertório só passa a valer a partir do nível 3, da nota 120 ali, que significa que você abordou o tema de maneira completa, né? Antes ali do nível 3, a gente tem os casos de tangência e os casos mais graves de fuga do tema. Além da avaliação da abordagem do tema, a gente também vai olhar para a estrutura da dissertação argumentativa, ou seja, se você fez uma introdução com desenvolvimentos e a conclusão, todas essas etapas de maneira completa e não de maneira embrionária, que é o nome que o Enem apresenta pra gente lá na sua grade de correção. Ou seja, se você fez a introdução, os desenvolvimentos e a conclusão em toda a sua totalidade, o corretor conseguiu compreender que você estabeleceu essas 3 etapas. Isso independentemente da qualidade, né? Independentemente da qualidade. Aqui se a introdução é boa, propriamente Isso. dita, mas que haja um interesse em criar o movimento retórico. Exato. Né? Tá. Se você criou esse ambiente de introduzir o tema, se você desenvolveu esse tema e se você concluiu a redação. É basicamente isso. Né? É uma relação, uma sequência lógica, né? Quando a gente olha para a qualidade, a gente já vai se dedicar a uma outra competência, que é a C3, e aí a gente vai para um outro podcast em breve, tá? Sim. E aí, após esse desenvolvimento, tanto do tema quanto da estrutura textual, então entra a avaliação do repertório. No caso, se você coloca um repertório que é meramente legitimado, ou seja, é de uma área do conhecimento, você fica lá com os seus 120 pontos. Se esse repertório, além de legitimado, for também pertinente à discussão temática, você já sobe mais um degrau para o 160. Se além de legitimado e pertinente ao tema, ele for produtivo, ou seja, ele funcionou dentro do parágrafo no qual ele foi inserido, então você atinge os 200 pontos. Logo, chamar a C2 de competência do repertório tá aquém da sua função. Pois é, e ignora o fato de que, vá lá, realmente, casos de fuga total,
pro nosso público... São raros. Pois é, né? Não costuma acontecer. Não. São casos muito excepcionais, em circunstâncias muito eventuais. Muito. Assim, eu não consigo nem ter uma previsão do que poderia acontecer nesse caso, né? Sim. Sei lá, o cara viajou demais. Não leu proposta, Nada, não leu nada. Né? Assim, né? Ele foi kamikaze, realmente. Porque o Enem, ele é muito benevolente muito. nessa avaliação, tá, gente? Da abordagem do tema, Exato. né? De modo que para você receber uma fuga total, é porque realmente... Você não falou nada sobre o tema. Nem próximo, nem perto. Mas, infelizmente, eu acho que são menos raros os casos de alunos que eventualmente tangenciam. Né? Não vou colocar aqui terror psicológico, tá? Não é que os nossos alunos super tangenciam todos os anos e é um volume muito grande. É bem pontual. É bem pontual, mas é um risco. É um risco porque o Enem vem apresentando frases menos óbvias. Mais longas. Mais longas. Quanto mais, né, elementos, quanto mais eixos, digamos assim, na frase, tema, quanto mais palavras que evocam um sentido próprio. E por que eu tô falando isso? Porque aí, normalmente, no Enem, a gente aparece lá, a gente encontra sempre a palavra Brasil. Sim. E ela, logicamente, é uma palavra importante pra gente delimitar a discussão, mas quando eu falo de Brasil, eu não tô evocando exatamente um eixo. Sim. Mas quando a gente tem uma frase como a do ano passado, né, que fala sobre desafios para a valorização do trabalho de cuidado realizado pela mulher, eu tenho mais termos que evocam um eixo próprio, né, um sentido próprio e que podem, ao ser ignorados da sua redação, podem levar a uma possível tangência. Né? Pois é, então é importante ter esse cuidado na interpretação, porque me parece improvável que o Enem de 2024, ele vai chegar no dia e vai colocar assim, olha, o problema do saneamento básico. Sim, no Brasil. Simplesmente. Me parece improvável possível, mesmo, mas improvável mesmo, porque os estilos das frases que a gente vem acompanhando não são assim. Sim, né? E eu ouso dizer que aquela de 2021... eu achei bastante desafiadora, porque ela era invisibilidade e registro civil, 2 pontos. Acesso à cidadania no Brasil. A do ano passado, eu achei ela mais linguisticamente bem construída, no sentido... Não bem construída, mas mais clara, né? Ela era uma frase mais direta. A do registro civil como não é tão... tinha essa quebra, né? Sim. E havia pelo menos 3 eixos ali. O da invisibilidade, o da cidadania e o do registro civil. Sim. E muitos alunos ignoraram a parte elemento, né? Exatamente, da invisibilidade ou da cidadania. Sim. Então, é bem importante ter esse cuidado. Pois é, e é um tipo de problema que, infelizmente, gente, depois que escreve, não tem mais o que fazer, né? Escreveu, passou a caneta, percebeu que não era exatamente aquilo que o tema estava dizendo. Aí um abraço. Aí ia chorar, aí ia se lamentar, aí vai fazer uma prova ruim porque ficou com a sensação de que mandou mal na redação. Exato. Aí fica aquele peso, aquela angústia de quero saber logo qual é a nota para saber se de fato eu cometi um deslize. Então tenham atenção. Não é que o tema do Enem vai ser mais difícil, né? A gente não está dizendo isso. O que a gente está dizendo é que dependendo do formato da frase, o tema pode ganhar camadas mais difíceis, não por ele em si, mas pela combinação de vocábulos. Persistência da violência entre um grupo. Aí você vai combinando, recombinando. Quando você vê, é uma pilha de palavras que estão, né, que se montou e você está concentrado só em uma. Naquela palavra que te chamou mais atenção. E eu acho que é isso que torna a redação difícil para alguns alunos, que ao fazerem a leitura da frase tema, eles já focam em uma palavra, se concentram ali. E já vão assim, antes de se organizar para saber qual argumento eles vão desenvolver, eles vão assim, repertório. Já cai direto, o foco já vai direto pro repertório. Num desespero muito grande. Quando, na verdade, primeiro você precisa compreender a discussão total que você vai fazer. Porque, às vezes, essa discussão não é só sobre a violência contra a mulher. É a persistência da violência. Então, às vezes, a noção da persistência já vai evocar um outro repertório que, se você tivesse mais concentrado, seria mais fácil de você pensar. Mas como você focou em uma única palavrinha, você está tentando achar o repertório para aquela palavra, né? E essa dinâmica, ela acaba prejudicando justamente a C2, que você fica tão confiante porque você já tem a sua listinha de repertórios. E aí você fala assim, poxa, mas eu sempre uso esse.
Esse aqui sempre funciona. Sim, mas às vezes você não vinculou com a discussão que era para ser feita naquele texto. E por que não vinculou? Porque nem você percebeu qual era a discussão. Você achou que era mais um recorte mais específico. Mas, de fato, era algo mais abrangente, né? Já que você falou da listinha de repertórios, essa pauta chegou, né? Não tinha como não chegar aqui os tais repertórios coringas e tudo mais. A gente sabe que há muitas instituições que trabalham com esse método, né, de transmitir para os alunos alguns repertórios mais versáteis. E eu acho que a gente também. Sim, e eu acho que é legítimo, né? Eu acho que é legítimo. Se a gente consegue reconhecer que certas referências, elas se moldam a vários contextos, tem a sua validade, né? A gente não tá aqui, gente, para dizer que vocês não podem usar aquele argumento de Platão que você usa infinitas vezes. A gente não consegue e nem quer dizer que serve para tudo. Sim. Isso nunca vai sair da minha boca. E garantir que vai funcionar sempre. Eu também não. E imagino que você também não, e com qualquer professor do AZ, porque a gente tem um compromisso ético. Sim. A gente não vai dizer para você que uma coisa funciona para tudo. Eu sei lá que tema que vem, como é que você vai combinar. Jamais faria isso. Mas é claro que existem sim argumentos que são bastante versáteis, sim, né? E tá tudo bem em admitir isso. Eu acho que se a gente entrar como professor na chave de que cada nova redação tem que ser um novo repertório, é de uma ingenuidade, de um romantismo e de uma... E é incoerente com a própria lógica da prova do Enem, que é a mesma lógica sempre mesmo de ser um problema, é incoerente, né? Exato. Agora, gente, pelo amor de Deus, é redação... Né, tem que pensar, cara. Vamos parar com esse negócio de escrever redação sem nem pensar palavra que você tá nem usando. Leu ainda qual é o tema e já sabe que a introdução vai ser utopia. Pois é, tu não tá olhando o verbo que você tá usando, você não tá olhando a frase que você tá usando. Aí você lê a frase do aluno, é uma coisa, é um Frankenstein. Que não faz sentido, né? É um verbo que talvez no tema sobre desperdício de alimentos faria sentido, mas o tema é, sei lá, cyberbullying, aí não rolou. Então, gente, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Se por um lado, nós como professores do AZ não vamos proibir, tampouco condenar... Ou penalizar, ou penalizar o uso de repertórios coringas, por outro lado... Vamos ter um bom senso. Sim. Né? Não dá, assim... Professor, eu quero escrever uma redação e eu não quero pensar, tá? Eu quero escrever uma redação e nessa redação eu quero que eu consiga escrever de um jeito que se repita em todas. Bom, bem-vindo ao vestibular, gente. E aí a gente volta um pouco naquele argumento que a gente falou no final, né? Da nossa conversa sobre a C1. Bom, se você quiser mais do que 920... né? Mais do que 880, você vai precisar realmente adaptar as suas... o seu modelo, que muitas vezes é o modelo próprio do aluno, né? Não digo nem um modelo pré-pronto. Ele criou essas estratégias. Ótimo, que bom, porque já tem uma criação. Mas não dá pra você falar assim, bom, criei esse... e agora eu vou replicar isso em todas as redações, porque deu certo em 1, 2, 5, né? Eu vou sempre tentar pensar em relação àquela discussão. A C2 é exatamente você incorporar a temática que está sendo proposta ali. Porque há muitas maneiras de se questionar a violência contra a mulher. Há muitas maneiras de se abordar a mobilidade urbana, de se abordar o esporte. Então, aquela frase que está ali na sua frente, ela é o limite dentro do qual você precisa se acertar, né? E precisa atuar. Se você vem com uma ideia que já está pronta, não dá para você esperar que você vai tirar uma nota excelente, né? Quantas vezes a gente vê o aluno usando uns repertórios... Meu Deus, tão distantes, E eu vejo muito isso na introdução. Caramba. Porque é simplesmente pra falar assim, eu quero começar rápido. Sim. Aí eu falo, olha, mas esse repertório não tá muito bom. Ah, mas eu vou colocar um bom no desenvolvimento. Mas você já sabe que não tá bom. Pois é. Eu tava fazendo uma redação com um aluno essa semana. Era sobre alguma coisa relativa a esporte, né? Esporte, qualidade de vida e tal. É um tema da reta final. Aí eu comentei com ele assim, olha, vamos fazer esse tema sobre esporte. E aí ele comentou, acho que usar alguma coisa... Atividade clássica. Um clássico, né? Eu falei, olha, fulano, olha pro lado, assim... O que a gente tem de esporte, assim, O que se comentou de esporte... Recentemente. Recentemente. Ele...
E Olimpíadas, eu falei, puxa vida, a gente acabou de passar pelas Olimpíadas, as Paralimpíadas estão acontecendo. Não é que ele precisa usar isso. O meu ponto aqui, para vocês pensarem, não é esse. O meu ponto é, existem coisas que estão gritando ao nosso redor, disponíveis ali, né? Sim. Ao nosso dispor. E a gente nem cogita, porque a gente tá lá naquele repertório de... Preso, porque eu já sei defini lá. que eu vou usar a utopia, que eu vou usar o Platão, que eu vou usar a Revolução Industrial, né? E aí vem com esses repertórios que, assim... Meu Deus, né? Meu Deus! Que não, assim, gente... mas eu sei que não tá bom, mas no meu desenvolvimento vai ter um bom e o Enem só quer um bom. Será que isso não pode te prejudicar numa outra competência? É. Será que isso não pode também, de alguma forma, trazer uma impressão para o seu texto, como a gente estava falando, que vai diminuí-lo, né, de alguma maneira? Essa habilidade, como a gente estava falando, né, de competências e habilidades, essa habilidade de você conseguir enxergar o que está na realidade, conectar com a discussão e propor realmente uma abordagem mais coerente, mais atual e mais própria, é algo que vai ser super importante para você em outros vestibulares, para além do Enem. Pois é. E aí é por isso que você fica com medo da redação da UERJ. Porque inconscientemente, de alguma maneira, você sabe que você não tá pensando tanto quando você está escrevendo a redação do Enem, porque você delimitou isso pra você, tá? Não é porque o Enem tá te obrigando, não. É porque você delimitou que você vai fazer desse jeito. E aí, quando você vai pra UERJ, você fica, meu Deus, como é que eu faço a introdução? Aí ele diz, puxa, é tão difícil escrever redação para a UERJ. Mas não é porque é difícil, é porque está se exigindo de você o mínimo. O mínimo que é pensar. você burlou no Enem. Pois é. Que o Enem não tá obrigando, né? Eu gosto sempre de falar isso. Porque o Enem é um modelo. De fato, ele tem uma lógica que é um pouco mais automática. Cristalizada. Um pouco. Mas assim, não é tanto quanto eu vejo grande parte dos alunos fazendo. Que é basicamente essa postura de, não preciso pensar. Só que pensar é um exercício, se isso fosse né? um problema, né? Eu acho que, cara, é até meio filosófico isso. Porque o aluno, em algum ponto, ele passou a acreditar que esse era um problema a ser superado. Sim. Pensar. Tipo, que bom que agora eu nem preciso pensar muito, que eu já tenho uma introdução. Isso aí, não é bom, gente. Então, quando chega o momento em que é preciso só pensar... vira um bicho de 7 cabeças. Sim, porque você usou o artigo 5º da Constituição em 25 redações, com a gente dizendo, puxa, não faz isso, pensa em uma coisa mais interessante, tem várias coisas mais legais para se colocar. Aí ele chega na redação da UERJ, se vê na necessidade de contextualizar o tema e fica assim, estatelado. Sim. Ué, mas como que escreve? Escreve da mesma forma que você deveria estar escrevendo. Nada diferente, né? Só que se você escreveu sempre com a utopia... Então você, na verdade, não escreveu. Então não tem como. Então o teu pensamento tá cheio de teias de aranha de um ano inteiro em que você dispensou a necessidade de pensar. Sim, de falta de exercício. Pensar é um exercício. Se você não pensa, você vai acabar atravancando, né? Essa dinâmica. Agora eu tenho que apresentar o tema? Mas como? Da maneira como você deveria estar fazendo desde o princípio. Sim. Por meio de um conceito, de um repertório, de flashes, de... Sim. Enfim, é isso, gente. Então, é porque o aluno, ele pensa muito a curto prazo, né? E a gente é meio chato nesse sentido porque a gente pensa a longo prazo. Sim. E a gente tá pensando naquele aluno que agora, em maio, junho, tá assim, no conforto da sua casa, escrevendo com o artigo 5º da Constituição. Mas a gente sabe que quando chegar novembro, ele vai estar suando a camisa, desesperado, dizendo que o vestibular da UERJ é mais difícil. Sim. Quando, na verdade, o vestibular da UERJ, ele só fez o mínimo. O mínimo. E isso não é reduzindo o valor, tá? Nós somos UERJanos. Isso. É assim, o mínimo. Pensar. E nós não temos que criar rotas alternativas para fugir. Para fugir da necessidade de pensar. Sim. Tem que fazer. É parte natural. Não tem nada que precisa ser resolvido. Não é um grande problema, né? Ué, mas então não vou ter um jeito de... não. Faz parte do processo, né? Refletir sobre isso. E eu acho que a C2, ela sofre demais com isso, né? Tanto nessa questão das referências,
como quando a gente vai pensar mesmo a estrutura, né? As etapas do texto. Uma introdução, os desenvolvimentos, a conclusão. Ela fica muito mecanizada e perde mesmo essa ideia de que é o pensamento, né, do aluno por trás ali da escrita daquele texto, na própria abordagem do tema. Porque ninguém tá te obrigando, numa redação do Enem, a falar simplesmente dos problemas, né? Então, a redação do Enem fica toda montada, esquematizada. A C2, ela fica como essa competência em que o aluno... eu tiro 200, porque eu boto um repertório padronizado e fim da linha. Então, vale a pena considerar aí se... Lógico, o quanto eu acho que esses modelos, eles podem ajudar, principalmente aquele aluno no início do ano que tá sem enxergar exatamente o que fazer numa redação do Enem, dá uma base, dá uma espécie de segurança, mas ele precisa ser questionado e eles precisam ser, de certa forma, relativizados, em alguns até abandonados, nesse momento do ano, para que você tenha uma escrita própria, autoral, né? Pois é, não tem jeito, né? Pensar é uma condição, é parte do vestibular. Eu acho que é um processo educativo mesmo, Sim. pelo qual o aluno precisa passar e que às vezes é alimentado, né, erroneamente por professores que... Olha, aqui você não precisa pensar. Puxa, mas... Eu já vou te dar, né, pronto, o parágrafo. Aí ele vai escrever uma redação para o UERJ, você vai ler a introdução dele, não tem tese. Não tem tese. E não tem... Porque ele não sabe Porque ele qual nem opinião. entendeu que no parágrafo anterior existe o movimento de se posicionar naquela frase. Sim. Ele tá no automático 100%, ele não sabe nem... O que as frases querem dizer. Sim. Nessa semana eu corrigi uma redação de uma aluna em que ela usava o no entanto, que é uma conjunção aí de adversidade. Vou fazer um exemplo tosco aqui, tá? Só para vocês entenderem como é que ela conectou. Era algo como... Fez muito sol ontem, no entanto, fui à praia. Uhum. Porque já se acostumou a botar o no entanto naquele lugar. Olha o que você tá dizendo. Né? Olha o que você tá dizendo aqui. Você tá dizendo que fez muito sol, no entanto, você foi à praia. Você não consegue perceber nada? E ela ficou um tempo olhando. Pela primeira vez, ela tava lendo a frase E vendo. que ela já escreveu 45 milhões de vezes. Mas que, sei lá, 45 milhões de vezes fez sentido, mas que naquele momento não fez. Não vejo, professor, o problema. Eu pensando, caramba, ela já repetiu tantas vezes o no entanto que ele perdeu o valor. O sentido, é. Virou apenas A transição, símbolo, né? o Uma significante. É só o significante. Assim, o N, o O, igual criança, Sim. né? Não tá... Resumindo, isso não é ler, Não. né? Isso não é ler. Não é ler. E nem escrever. Né? E a gente tá aqui pontuando que justamente essa abstração, né, da semântica, essa abstração do sentido, ela vem muito dessa repetição automática e acrítica desses repertórios e desses modelos. Né? De novo, a gente não tá sendo contra. Eu, inclusive, passo várias frases. Eu gosto de, em sala de aula, associar certas frases com certas lógicas argumentativas, né? De maneira que você enxergue como essa frase já te ajuda a explicar a ideia que você quer, né, trazer. Mas eu preciso justamente que você entenda que tem um vínculo entre essas duas informações e que você vai ser o responsável por avaliar se essa conjunção faz sentido dentro do seu texto. Então, quanto menos ativo você estiver nesse processo de seleção e de construção do seu texto, mais distante de perceber você vai estar se faz sentido ou não. Então, não é uma questão de a gente inutilizar os repertórios coringas, mas é de trazer para você essa necessidade da sua participação nesse processo, né? E aí, pensando nisso, David, o que você acha que os alunos podem, nessa reta final, né, fazer em relação aos repertórios? Quais seriam dicas boas e o que não fazer? O que fazer e o que não fazer? O que não fazer. Ontem eu tava dando aula, o aluno falou isso comigo. Os alunos têm uma pira que é assim, também alimentada por muitos professores, que eu não vou olhar em lugar nenhum. Nossa, sim. Para produzir essa redação. Porque supostamente eu preciso usar o que eu tá já na sei. minha cabeça. Uhum. Como se o que tivesse na cabeça dele tivesse vindo geneticamente, né? Sim, como se aquilo que tivesse na cabeça dele já não fosse
resultado de alguma coisa Processos de pesquisa, de estudos, que né? ouviu e tal. Não, eu quero fazer a redação, mas eu não quero pesquisar em lugar nenhum não, porque no dia eu não vou poder pesquisar. Eu falei assim, bom, então a gente encerra a aula aqui, porque no dia eu também não vou estar lá e, no entanto, você está assistindo a aula. Gente, imagina se a gente aplica essa lógica para a sala de aula. Sim. Pessoal, hoje a gente não vai poder ter aula de redação, tá? Porque, infelizmente, no dia eu não vou estar. Então, como no dia eu não vou estar... Vocês fazem uma redação e eu vou só ficar aqui e vou corrigir depois. Façam a redação sozinhos, para ver como é. O que o aluno vai responder? Não, professor, você me ensina, eu aprendo, para que no dia eu possa demonstrar que eu aprendi. Sim. Gente, o conhecimento de repertório é a mesma coisa. Eu vejo, às vezes, os alunos ficam assim, né, em sala, a gente fazendo exercício. Não faço a menor ideia de que repertório colocar. Eu falei, meu Deus, você tem a maior biblioteca do mundo a seu dispor. Sim. www.google.com. Vai nela. Que dificuldade é essa? Né? Assim, vai lá, educação financeira. Vai dar uma olhada, vai dar uma pesquisada, ver que série, que filme. Sim. Gente, vocês têm uma ferramenta de pesquisa que é mundial. E a gente fica batendo cabeça porque eu não lembro de alguma coisa. Porque isso faria sentido na nossa época. Em que a gente tinha que ir pra biblioteca do colégio, pegar um livro e ficar catando. Que dava muito mais trabalho. O cara tá com a folha de redação, né? O celular do lado. Tenho que fazer um tema sobre energia eólica. Professor, não faço a menor ideia. O celular tá aqui. E ele usou o celular o tempo todo, aí agora que vai fazer redação. Não, agora não. Pois é. Ele usa pro Twitter, pro qualquer não pode coisa mais, que não pode mais, né? Foi banido. Cara, vai pesquisar, vai ler. Você aprende, você lê. Aí você conhece uma coisa que você não conhecia. E que você pode aplicar em outros E aí, textos, no eventualmente. futuro, você aplica. Porque é assim que funciona o conhecimento. Exato. A gente ouve, a gente lê, a gente se apropria. Esse conhecimento passa a fazer parte da gente. Aí a gente começa a dizer que esse conhecimento agora é nosso coisa nenhuma, era de um outro, Sim. você se apropriou. E aí quando chega no dia, você vai lá e joga. Porque aquela reportagem que dizia lá que o Brasil tem poucos parques de energia eólica, que você nunca teria lido num contexto natural, você leu ali, forçosamente, para poder produzir a redação. E aí agora, daqui a um mês, quando bater um outro tema sobre qualquer outra coisa que o valha, você diz, já puxa, sabe. eu li. E aí, claro, você vai dizer, poxa, eu li, se você estiver fazendo essa dinâmica que a gente conversou, que é de pensar. Exato. Né? Se você estiver pensando. E aí você pode estar falando assim, nossa, Marina e David estão enchendo meu saco com essa história de pensar. Sim, gente, porque aparentemente criou-se... não fazem. Aparentemente criou-se essa ilusão de que dá pra você fazer um texto sem pensar, que você pode chegar lá, nem sei qual é a discussão, governo, sociedade, acabou minha redação, já sei tudo, né? E aí a gente vê o reflexo disso exatamente em repertórios sem lé nem cré, né? Tá viajando ali no texto. E digo mais, vai fazer as questões objetivas uma dificuldade enorme de interpretação de texto, de compreensão de leitura, né? Porque é a transversalidade. No momento em que você se obriga a pensar, você desenvolve habilidades interpretativas, você desenvolve competências cognitivas, você melhora a tua capacidade de retenção, de memória, de comparação, de entendimento. As questões de interpretação do Enem são de quê? Se não isso. Sim. Né? Então, de novo, redação se prova como um conhecimento muito transversal, porque no momento que eu penso, que eu analiso, que esse tema tem a ver com esse, que se associa com aquilo outro, você tá ativando a máquina do pensamento. É muito mais fácil para um aluno como esse olhar para um texto, uma poesia, uma crônica, uma reportagem interpretar adequadamente, né? Rapidamente, né? Eu diria que, assim, essas habilidades, elas têm sido bastante desafiadas, né? Por esse momento atual que realmente a gente está vivendo. Pode parecer assim, nossa, Marina e David estão chamando a gente de burros aqui nesse podcast, falando que a gente não pensa. Não é isso. Eu entendo muito que hoje em dia, por conta dessa intensificação e aceleração da quantidade de informação que vocês têm disponíveis ali no celular mesmo, né? Por conta dessas dinâmicas que são muito, muito, muito apressadas. E lógico, por conta de a prova do Enem ser uma prova grande, a gente bate nessa tecla de que há uma corrida contra o tempo. Não sei se você tem ficado com essa sensação também.
Os alunos têm, comparando com anos anteriores, têm, de fato, feito a prova mais rápido. Você já reparou isso? Que eles têm ficado até com mais tempo do que 1 hora, que era o que antes era um grande, né, um grande ponto na redação. Eles têm feito a redação e as questões, desenvolvendo para a redação mais do que 1 hora, porque eles estão tão acelerados que eles chegam a ter mais do que 1 hora para redação e eles não a utilizam de maneira inteligente. Acaba que essa 1 hora, ou que vai lá mais de 1 hora, é para você pensar. Só que para você pensar, você tem que estar calmo e presente ali na discussão. Não é antecipando, não é vindo com tudo que você já preparou antes. É presente ali naquele momento, é uma coisa meio coach. Mas é verdade, é presente naquela discussão, atento àquela discussão específica e não a outras que foram parecidas, ou que você já fez, ou que lembrou. É para se ater àquilo que está ali. E essa é uma grande dificuldade dos dias de hoje. É uma grande dificuldade de vocês, né? Da redação em si, que sempre foi a dificuldade da redação, mas que hoje em dia acaba batendo de frente com uma dinâmica, né, social que diz pra você fazer exatamente o contrário, né? Sim, porque não esteja em um lugar só. O ritmo de vida parece encontrar no exercício argumentativo uma preguiça. Ai, tem que pensar. Uma preguiça. E não sei se você... Essa dinâmica de fazer 2 coisas ao mesmo tempo... Não dá, gente. A redação não dá. Não dá. É um momento que você tira pra pensar, né? No momento em que as redes sociais, o mundo capitalista, urbanizado e tudo mais, alunos falam isso na redação, né? Exigem tanta pressa. E às vezes a gente percebe, quando a gente vai discutir algum tema com o aluno, a gente percebe a cara dele meio que de enfado. Tipo, fala logo o argumento. Ai, vamos logo. Que coisa chata. Você vê que ele desaprendeu, ou talvez nunca tenha aprendido. Vamos pensar com calma. Vamos analisar vários pontos e depois juntá-los. Isso exige calma. E que mundo que exige calma, né? Num TikTok, 30 segundos, um depois do outro. Bora, receita pra fazer tudo ao mesmo tempo, de uma maneira muito rápida. Então, sim, eu acho que o exercício da redação se mostra um desafio, sobretudo para a geração Z. Não que na nossa geração não houvesse, né? Aqueles alunos que tinham mais dificuldade. Mas, realmente, né? Eu acho a pedagogia da facilitação, a criação de estratégias para superar qualquer desafio, aquela coisa, faça a redação sem saber nada sobre o tema. Mas tem que saber. E por que a gente não tem que saber, né? Bom, gente, a gente vai ficando por aqui, senão a gente já vai avançando aí mais do que 40 minutos. A gente se preocupou em tocar em pontos que a gente considerou importantes para vocês, reflexões mesmo, né? Mesmo a serem tidas antes do dia da prova. Sim. Marina, muito obrigada pela presença. Obrigada a você, Bruno, obrigada, nosso pessoal. Diretor, mais uma vez, muito obrigado. Agradecer também ao AZ pelo convite aqui novamente. Nós estamos aí numa temporada nova do Bicast, então a gente vai ter aí competência 3, competência 4, competência 5, em que a gente vai trazer algumas reflexões que a gente desenvolve enquanto professor, tá? Compartilha com o pessoal, segue a gente nas redes sociais, segue também o canal do Bicast aqui no Spotify, no YouTube, aquilo tudo que vocês sabem que funciona a dinâmica das redes sociais, tá? Um beijo grande pra vocês. Beijo, pessoal. Beijinhos reflexivos. Tchau, tchau, pessoal.